水马有阿巴年。Os africanos que chegaram ao Brasil durante o tráfico de escravos trouxeram consigo e imprimiram em nosso país sua cultura, sua filosofia e sua religiosidade. Costuma-se classificar os povos africanos trazidos pelo tráfico em nações, de acordo com o porto de embarque. Os traficantes usavam esse termo para designar grupos, observando uma espécie de identidade coletiva baseada em questões religiosas, linguísticas, políticas, dentre outras. Muitas diferenças étnicas foram tomadas de forma equivocada, fazendo com que grupos distintos fossem agrupados numa mesma nação, de forma que não sabemos ao certo quantos grupos étnicos verdadeiramente chegaram ao Brasil, mas costuma-se classificar esses grupos em sudaneses e bantus. Os sudaneses, oriundos da África Ocidental, na região da Nigéria, Benin e Togo, são divididos entre os Yorubás, ou Nagôs, os Daomeanos, ou Grupo Jeje, e os Fanti-Achante, ou Minas, vindos da costa do Ugo. Já os Bantus, das regiões onde hoje se encontram Congo, Angola e Moçambique, dividem-se em tribos como os Angolas, Caçangês, Bengalas, etc. As religiões tradicionais cultuadas em solo africano, de forma geral, baseiam-se na oralidade como forma de preservação e respeito à sabedoria ancestral. Acreditam na existência de um domínio sobrenatural, que se relaciona com a natureza e com o ser humano. Acredita-se que, após a morte, o indivíduo permanece integrado à sua comunidade, e o culto a esses ancestrais é parte integrante da religião e cultura africanas. Alguns ancestrais mais remotos eram tidos como divindades, relacionadas a forças da natureza, ao ambiente ou mesmo a aspectos da vida cotidiana. Cada divindade tinha seu culto, seu sacerdote e seus rituais específicos. Essas entidades nos cultos Jeje são chamadas de voduns. Já entre os bantus são chamados enquices. Entre os yorubás, eles recebem a denominação de orixás. No Brasil, as religiões de matriz africana se organizam, sobretudo após a abolição, de acordo com a nação da qual a maioria dos seus integrantes se originaram. Assim, na Bahia, organiza-se o candomblé, enquanto no Maranhão, organiza-se o tambor de mina, o Xangô em Pernambuco, o batuque no Rio Grande do Sul, além dos candomblés de origem banto. Muitos desses cultos, com o passar dos anos, absorveram a denominação dos orixás e muitos ritos do culto iorubá. Apesar de manterem suas características e particularidades, é muito comum usar o termo candomblé para designar genericamente todas as religiões de matriz africana. Além dos candomblés, que se desenvolvem principalmente em regiões mais rurais e afastadas dos grandes centros urbanos, desenvolve-se, sobretudo nos cortiços das zonas urbanas do sudeste brasileiro, a religião dita como tipicamente brasileira, a Umbanda. Sua origem oficial é tida como o dia 15 de novembro de 1908, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas, manifestado no médium Zélio Fernandino de Moraes, ditou as bases da nova religião no bairro de Neves, no Rio de Janeiro. Entretanto, as bases para a Umbanda nascem também de um processo de modificação e adaptação sistemática de elementos dos ritos africanos, que incorporam elementos de outras culturas e religiões, como a indígena, kardecista e católica. A Umbanda
veio do candomblé. Meu avô, carnal, que era espanhol, assistiu em Neves, aqui em Niterói, uma reunião de um caboclo chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas, deu os ditames todos de como seria a Umbanda. E a Umbanda está aí. A Umbanda tem as suas imagens. A Umbanda tem as suas imagens. Mas se você for profundamente, ela não é muito diferente do candomblé. O que é diferente? É a língua. É o orixá que não fala no candomblé. Quem fala pelo orixá é o erê. Entendeu? Mas é a língua, é o orixá que fala, é o orixá que diz. Mas, na essência, não é o candomblé falando português. A Umbanda também se dividiu. A Umbanda não é exatamente igual. Ela tem as suas diferenças. Mas a Umbanda criou o caboclo boiadeiro, entendeu? Deu um espaço para o Exu trabalhar. Quem deu foi a Umbanda. Deu um espaço para o Preto Velho trabalhar. Eu considero, por exemplo, a Iansã, o Ogum, o Xangô que vira, se manifesta na Umbanda, eu considero que eles são espíritos da natureza também. Abre as portas, que são fortes. Assim, algumas casas abandonam o sacrifício de animais, outras abandonam o uso de atabaques, imagens de santos católicos substituem os assentamentos tradicionais dos orixás, as cantigas passam a ser entoadas em português, dentre muitas outras modificações. Essas adaptações surgem, em parte, por forças de repressões policiais, políticas ou mesmo por tradições adquiridas pelos negros durante o período da escravidão, como, por exemplo, o sincretismo. Bom, o negro ficava na senzala. Ele não perdeu o hábito de cultuar o santo dele. A fé dele ele não perdeu. Ele precisava cultuar. Então o que ele fazia? Na Bahia, dia de Santo Antônio, o negro dizia: nós queremos fazer uma festa para Santo Antônio, na senzala. E o branco dizia: claro. O que ele fazia? Botava uma imagem de Santo Antônio que o branco dava a ele, embaixo botava um otá, que é uma pedra rezada, e cantava para Ogum. Era a época do Ogum, e cantava para Ogum. E o branco dizia: lá, está cantando para Santo Antônio. O sincretismo nasceu exatamente disso. O sincretismo nasceu exatamente disso. Cada santo tem a sua época. Cada orixá de qualidade, ele tem a sua época. O meu Ogum, por exemplo, a época dele é março, abril e maio. É num desses 3 meses. Mas o Xoroquê, ele está lá para junho e julho. Cada um deles tem a sua época. Um orixá bastante cultuado tanto no candomblé quanto na Umbanda é Ogum. Ogum é o deus do ferro, da caça e da guerra, mas também se incluem sob seu domínio, nos dias atuais, a tecnologia, os caminhos e tudo mais que envolva metal, perigos e transportes. A imagem que se fez de Ogum é a do ferreiro, do guerreiro violento, armado para matar seus inimigos, de líder famoso por suas proezas, protetor e que está constantemente perseguindo os ideais de verdade, igualdade e justiça. Ogum é criador e destruidor. Ao passo que constrói ferramentas que ajudam a vida de muito, seu potencial criador também gera armas que matam e destroem a vida de inocentes. Para os africanos tradicionais, criação e destruição são 2 aspectos indissolúveis um do outro. Ele é ao mesmo tempo a tentativa de organização de governo e aquilo que está fora de controle nas culturas. É um orixá que demanda justiça e integridade. Se tratado de forma correta, Ogum é tolerante e protetor, sobretudo com os mais necessitados. Ogum é o descontrole e a retidão, é o erro e a punição. Por exemplo, os espíritos do candomblé são forças da natureza. Na verdade, eles nunca viveram. Eles viveram num outro plano.
de um outro modo que uma vida diferente da nossa. Mas tem uma ligação muito forte com o ser humano, muito forte. Ogum, que é o filho do meio de Iemanjá, Iemanjá tem 3 filhos. Iemanjá é o orixá mais antigo que se conhece. Quando Olorum criou a terra, criou o mar, ele criou um orixá, determinou que um orixá tomasse conta do mar, que se chamava Olokun. Ele queria saber o que se passava na terra. Então ele pegou a parte feminina dele e criou Iemanjá. Iemanjá, na verdade, não mora no mar. Ela vai ao mar para prestar contas ao Olokun do que se passa na terra. E ela teve 3 filhos. Bara, que é o conhecedor de todos os caminhos que nós conhecemos como Exu, não é o compadre que mora na porta, é o orixá. É o mais velho. Teve Ogum, que é o filho do meio de Iemanjá, e teve Oxóssi, que é o filho mais novo. E Ogum é o orixá vanguardeiro, é aquele que persevera, luta, é o orixá da vitória, é o orixá da força. Ogum é o orixá da forja, do aço, do ferro. Isso vem do lugar de trás, porque na terra, a terra também faz parte da coisa. O fogo, o Ogum também, o fogo representa o Ogum, porque o fogo é um movimento, e o Ogum é isso. O Ogum é um movimento, o fogo, o Ogum se dá do impacto do aço, do ferro, um grande impacto, daí se dá o Ogum. No meu modo de ver, o Ogum está relacionado a essas profissões, como na tecnologia, nas construções, no militarismo, por ter sempre essa característica de liderar. O Ogum era um cara muito astuto, muito inteligente. Lá nos moldes, né? Antigamente, ele, como você próprio disse, ele forjava as próprias armas, as próprias ferramentas de trabalho para poder guerrear. Forjava, fazia sua espada, forjava suas armas, seu escudo, para ir guerrear. Mais para cá, ele fazia suas ferramentas de trabalho. Ogum sempre foi aquele que queria conhecer coisas novas, como Xangô, Oiá, Iemanjá, os outros orixás sempre se fixaram. Ogum não. Ogum talvez tenha sido o orixá que correu toda a terra. Ele correu por todos os lugares. Ele caminhava sempre para frente, sempre para frente. Foi um guerreiro, sem dúvida, porque ele era estranho. Numa época que um estranho chegasse em algum lugar, havia sempre a desconfiança. Por quê? Por causa de uma coisa chamada guerra tribal, que até hoje existe na África. Até hoje as guerras tribais. Nas diversas nações do continente africano, a posição de chefe de guerra era concedida a um membro importante da sociedade, cuja família reverenciava Ogum, guardando seu simbolismo como senhor da guerra. Na Umbanda, ele é sempre visto como guerreiro do bem contra o mal, como general da religião. É sincretizado, portanto, com São Jorge e também com Santo Antônio na Bahia. Suas cores são o azul ou o verde no candomblé e o vermelho na Umbanda. O dendezeiro, ou palmeira de dendê, desempenha um papel fundamental nos ritos a Ogum. Seu óleo é muito utilizado na culinária ritualística, o conhecido azeite de dendê. E seu vinho é a bebida mais apreciada por Ogum. Suas folhas são usadas como combustíveis pelos ferreiros e também usadas como a vestimenta de Ogum, o mariú. É um costume, entre os adeptos, pendurar uns ramos de mariú na soleira das portas, para pedir proteção a Ogum. É frequente em suas representações a presença de objetos de ferro, usados para caça, agricultura e guerra, sendo, portanto, um orixá intimamente ligado à civilização.
Na verdade, ele é o orixá que mais se relaciona com a humanidade, no sentido de que ele provê técnicas, equipamentos, armas e instrumentos essenciais para a fixação do homem em uma região. Olha, no princípio eu já disse que os orixás são elementos da natureza, são forças da natureza. Você não sente o orixá, você não pega o orixá, você sente o orixá. Você não pega o orixá. Como é que se representa o orixá? Por um otá, uma pedra, você reza, é o maior significado que tem. A cor é uma representação imensa do orixá, é o branco do Oxalá, é o azul marinho do Ogum, é o marrom do Xangô, o vermelho do Xangô, o vermelho de Iansã, o azul claro do Oxum. A cor, as cores, estão muito inseridas nos orixás. Símbolo é uma coisa interessante, né? Por quê? Porque quando você vê uma espada, a primeira coisa que você pensa é o quê? Ogum. É isso? Dentro do candomblé tem uma espada atravessada ali, você pensa no Ogum, aquela espada é de Ogum. Essas ferramentas do santo, elas identificam o santo. As ferramentas identificam o santo. Porque dificilmente você vê uma arma para 2 orixás, é difícil. Cada orixá tem o seu ibá. Ogum são realmente ferros, parafusos, parafusos grandes. Tem uma ferramenta de Ogum que representa Ogum. E aí, nessa ferramenta, tem pá, tem enxaga, tem foice, todas essas ferramentas, tudo que representa mesmo o ferro, vai dentro desse ibá. E isso representa, né? Você colocou a relação da imagem. Nós, lá, dentro desse ibá, temos isso. Ogum realmente tem um ferro com os parafusos, a ferradura do cavalo e outras coisas. O ferro, tu pode imaginar, tá ali, representando Ogum. Claro que depois nós fazemos todo um preceito, né? Pegou o ferro ali, botou ali, tá ali. Tem tudo um procedimento para fazer o encanto daqueles ferros para ele passar a representar Ogum. É assim que nós a relação, né? A imagem é isso. Cada orixá tem o seu ibá específico. O Ogum é o ferro. Tudo que é relacionado ao ferro a gente coloca, a gente chama de imagem. A imagem, eu não sou contra a imagem. Não sou a favor da imagem. O Ogum vai dizer como ele é? Primeiro que ele não vai te responder. Segundo, como ele, quando vier, disse, meu pai disse que ele é a fumaça. E aí? Entendeu? É muito difícil você... Os elementos que identificam o santo, principal, cor. Segundo, as armas do santo. Identificam o santo que usa a arma do outro. Identifica. Fora disso, a imagem, com todo respeito, entendeu? Com todo respeito, não sou adepto, sabe? Não sou adepto. Como é que você vai fazer um Ogum? Como é que você imagina um Ogum? Não tem cor. Tem um vento, um elemento da natureza, não tem cor. Não tem altura, não tem largura, não tem espessura. É imaginativo, né? Não é imaginativo? É completamente imaginativo. Ogum é o orixá que detém o conhecimento dos metais. Todos os metais, e Ogum tem esse conhecimento. E ele passou para o homem. Por que ele passou isso para o homem? O homem, há 20 mil anos, era nômade. Ele vivia aqui e se alimentava do que tinha ali. Quando o alimento acabava, ele saía, ia para outro lugar. Qual era a ideia de Ogum? Se ele criasse o ferro, se ele desse ao homem o segredo do ferro, e o homem conseguisse
fazer daquilo as suas ferramentas, ele poderia plantar o que comer e se fixaria. E foi exatamente o que aconteceu. Ogum deu ao homem o conhecimento do ferro, que o homem foi ajudando o homem a se desenvolver as ferramentas, a enxada, a pá, o enxó, todas essas ferramentas que se faziam com ferro, que se fazem com ferro, elas partiram de Ogum. Aquele que mais ajudou o ser humano, sem dúvida, foi Ogum. Que Ogum matou muita gente, mas matou a fome de muita gente. É comum no candomblé, por exemplo, uma festa para Ogum. Vai ter uma festa para Ogum. Ogum vem com um cesto de pães. Esse cesto de pães representa lá atrás a essas pessoas que ele ajudou, a essas pessoas que ele matou a fome. É ele o responsável pelas inovações tecnológicas, aquele que mostra o caminho, fundador de impérios e civilizações. A espada é seu principal símbolo, com a qual ele abre caminhos, limpando os terrenos para a construção de vilas e ao mesmo tempo derrotando os inimigos. É a espada o controle absoluto da vida e da morte. Ogum Alabede Orum. Ogum é o ferreiro do céu.